como que você tem acompanhado toda esta movimentação e a preocupação do torcedor com esta vitória que representa a continuidade? O Najib é o vice do Paulo César Pedrosa. O que você pode falar sobre este assunto? É uma eleição que a gente já esperava que seria acirrada, né, bem polarizada, mas enfim, acabou o Najib tendo mais votos, assim como na outra a diretoria se posicionou em não apoiar ninguém, sobretudo porque já havíamos defendido isso desde aquela eleição para o Conselho Fiscal, que foi do próprio Pedrosa, e que ele foi apoiado à época sim pelo Wagner, em que a gente falava que era contra a diretoria apoiar alguém. Agora, no que tange ao Conselho Deliberativo, eu sempre falei em relação aos pedidos que a diretoria fez junto ao Conselho, a Assembleia para alienar imóveis, a forma que a gente tratou a aprovação do balanço, enfim, basicamente tudo que a gente fez acabou sendo conversado e atendido, Então, eu sei que existe esse histórico, sei que existe essa revolta aí, mas o próprio Pedrosa recebeu muita gente depois, o próprio Najib também, e acho que o nosso papel é, como eu falei, buscar trabalhar da melhor forma com quem fosse o vencedor, Eu tentei até o último momento um consenso, fiz uma reunião pessoal, juntando os candidatos, juntando até um terceiro possível candidato que acabou desistindo, infelizmente isso não aconteceu, então agora é buscar trabalhar da melhor forma para o Cruzeiro. Sérgio, a maior preocupação do torcedor é que, neste momento, a vitória do Najib Simões, que é o vice do Paulo César Pedrosa, é um indício de que a denominada Família União, ela segue muito forte dentro do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. E você disse, por várias vezes, em ser implacável contra aqueles que colocaram o Cruzeiro nesta situação. Como que você pretende fazer isso, não tendo agora, na teoria, o conselho do seu lado, já que o conselho é de pessoas que estiveram na gestão apoiando o Wagner Pires de Sá, que renunciou? Como que você pretende lutar por isso que sempre disse, tendo agora esta situação com o Conselho Deliberativo do Cruzeiro? Samuel, excelente pergunta, até para a gente poder esclarecer para a torcida o que cabe a cada um. Então, quando eu falei que nós, diretoria, seríamos implacáveis, eu acho que está mais que claro que estamos sendo. Primeiro, ao mover as ações cíveis que movemos contra quem já está claro que lesou o Cruzeiro, e existem mais ações nesse sentido, o torcedor pode esperar, não vai ficar só nos 3 que por enquanto já sofreram ações. Entramos como assistentes na acusação da denúncia do Ministério Público, fizemos várias reuniões lá, então estamos correndo atrás para que isso ocorra também. Fizemos o pedido de expulsão desses 3 que já estão denunciados, porque aí existem provas, e tenho certeza que outras provas virão em relação a outras investigações, e o que mais acontecer, a gente vai continuar implacável. Isso é papel da diretoria. Tá? Quanto ao Conselho Deliberativo, eu acho que esse conselho ele é a favor do Cruzeiro. Ele não é a favor de um grupo ou de outro. Acho que eles vão buscar trabalhar a favor do Cruzeiro, e é isso que a gente espera, vem conversando e vai cobrar, porque é óbvio que se a gente ver algo errado, como eu acho também que se eles verem uma atitude errada nossa, isso será cobrado de uma parte ou de outra. Agora, o principal, Samuel, que eu acho que tem muita gente confundindo vai haver uma eleição agora de chapa com 220 efetivos e 110 suplentes. É isso aí que é a grande maioria que vai votar depois. É esse ponto que eu acho que é o fulcral, que o torcedor está achando, que se o Baroni elegesse, ele ia fazer o conselho de 220. Se o Najib elegesse, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso que elegeu foi mesa diretora e conselho fiscal. Essa eleição da grande chapa de 220 e 110, ela vai ser realizada em dezembro. Eu já anuncio que nós, a diretoria executiva, está propondo uma grande chapa para o Cruzeiro. Então nós convidamos todos aqueles que prestam serviço voluntário para o Cruzeiro para que sejam reconhecidos agora, podendo ser conselheiros. Convidamos vários patrocinadores, chamamos, por exemplo, a família do Pedrinho, a família do Regis da Encamp, chamamos outros parceiros que não são patrocinadores direto, estamos convidando sócios diamante do Cruzeiro que já estão aptos a serem conselheiros para isso, e até mais. Nessa chapa nossa, a gente vai exigir que o conselheiro seja sócio torcedor em qualquer modalidade do clube. Então nós queremos fazer uma chapa de conselheiros do Cruzeiro. E essa chapa não tem dúvida nenhuma. O Baroni teve 76 votos para efetivo, 76 votos de efetivo.
e o Najib 71. Eu tenho certeza que entre esses tem bons e ruins dos dois lados. Então nós vamos conversar com as duas partes, né? Eu hoje, infelizmente, eu tive um contratempo pessoal, não consegui me dedicar a isso, precisei viajar para ir a um velório, mas hoje eu já vou mandar uma mensagem para o Baroni, chamando ele para conversar, como vou conversar com o Najib também, para que eles sugiram os nomes que eles teriam, para a gente tentar, de uma forma, colocar ao lado desses que vão ser para nós os inarredáveis, né? Que são esses parceiros, patrocinadores do Cruzeiro, né? Esses sócios do Cruzeiro, torcedores do Cruzeiro que já ajudam, para a gente fazer uma grande chapa de 220 efetivos e 110 suplentes que vão estar lá para habilitar a favor do Cruzeiro e não para tirar nada do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro ele tem uma situação muito complicada na Série B em termos de acesso. Os números mostram isso, que a dificuldade para subir vai ser muito grande, vai precisar de uma campanha impecável daqui para frente. E desde lá o começo você também tocou no assunto de voltar para a Série A, falando em acesso, que o Cruzeiro subiria. Recentemente, em uma entrevista ao UOL, você já com um tom mais conservador quanto a isso. O que representou essa mudança de discurso neste momento? As coisas foram mais difíceis do que se imaginava, presidente? Samuel, é uma dificuldade grande, como a gente sempre falou, mas acontece que é aquela dificuldade que a gente já imaginava que aconteceria, infelizmente, porque a gente não sabia quando que iam aparecer os outros compromissos. Então a gente conseguiu ir fazendo caixa para manter os salários em dia, que detalhe, a gente já pegou atrasado, acho que isso é importante lembrar, né? A gente já pegou 2 folhas atrasadas de atleta, uma administrativa, fora imagens, muita imagem atrasada que tinha, acho que uns 4 ou 5 meses, salvo engano, né? E aí, só que depois veio aparecendo dívida grande do Tigres, dívida grande igual a gente teve recentemente me fugiu agora, Paulo, a última que a gente teve, que estava com o Transfer Bank, que a gente precisou pagar para registrar os jogadores pedidos pelo Filipão, né? Que totalizou quase 11 milhões de reais. Temos outra agora que apareceu, então conciliar essas dívidas com os salários tornou-se complicado, mas a gente tem estudado sim algumas saídas, algumas bem reais aí, que ocorrendo, a nossa ideia é pôr tudo em dia, não só pôr tudo em dia, como já, às vezes, até já deixar a reserva que a gente precisa para rodar até janeiro. Presidente, a questão dos salários é outra dificuldade que tem enfrentado o Cruzeiro desde o final do ano passado e no começo ali da sua gestão, conseguindo honrar os compromissos, mas agora, na semana que vem, o Cruzeiro pode completar aí o 3º mês sem pagamento aos atletas, 1,5 folha em atraso, passaria a ter 2,5 folhas em atraso. Como que se vem controlando isso, o que a gente sabe que é um problema muito sério para se tentar resolver, porque time com salário atrasado, dificilmente ele vai conseguir o seu objetivo na temporada. Com certeza, né? O que faz mudar o discurso é o que o campeonato demonstra dentro de campo. A gente imaginava, meu discurso foi antes de começar o campeonato, que mesmo com a dificuldade dos 6 pontos a gente conseguiria o acesso, tanto que nós começamos muito bem. Só que depois a realidade que foi imposta pelo campeonato foi outra, né? Infelizmente, como eu repito, a gente com muita limitação, né? Muitos jogadores, muita rescisão para pagar, muita coisa para trás, dificuldade de contratar, dificuldade de arrumar dinheiro para contratar, enfim, então infelizmente essa realidade toda aí que foi aparecendo nos obrigou a mudar o discurso, né? Então a realidade a gente sabe que hoje é outra, as chances realmente são pequenas, mas é claro que a batalha até o fim vai ser para isso, mas o nosso objetivo hoje que eu falo é sempre ganhar o próximo jogo. Então quando alguém fala, tem que ganhar X jogos, tem que fazer pelo menos isso, né? O meu discurso hoje é, vamos ganhar o próximo jogo. Acho que isso que é o mais importante para nós hoje, com o pé no chão, né? Com muita fé de que a gente vai conseguir repetir, às vezes, as boas atuações, que é o que a gente mais precisa, que a gente tem feito contra os grandes times, né? Talvez as maiores atuações do Chapecoense do Cruzeiro seja contra os times que estão lá no topo, como Chapecoense, Ponte Preta, Paraná, entre outros. Uma outra situação importante, presidente, o Grêmio, ele já praticamente anuncia um acerto com o Cruzeiro. Eu acompanhava recentemente uma manifestação de um dirigente do Grêmio na Rádio Gaúcha, falando que tem um avanço muito grande com o Cruzeiro. E muito se especulou por lá que o Cruzeiro vai dar um desconto muito alto no valor que o Grêmio ainda tem para pagar, que seria de 3.350.000 euros, já que pagou 150 mil euros pelo empréstimo do jogador. Vai existir esse desconto? Como que está a situação?
Está perto de acontecer? Está longe de acontecer? Não, desconto muito alto é exagero, né? É claro que para que a negociação ocorra tem que ter um desconto. Porque vale lembrar que a forma de pagamento hoje, caso o Grêmio queira pagar, pelo Orejuela, elas começam no final de março, praticamente abril do ano que vem, só termina em dezembro de 22. E nossa necessidade de caixa é iminente. E tal qual, se eu for fazer um adiantamento em banco, por exemplo, ninguém vai dar de graça isso para nós. Então, havendo um desconto, esse desconto vai ser compatível com o que o mercado tem. A gente assimilou essa operação em alguns bancos, né? Então a gente vai fazer uma coisa compatível dentro da realidade, mas para poder pelo menos usufruir do dinheiro agora, porque a gente acha que o empréstimo, como foi feito, muito ruim para o Cruzeiro, né? Sem prestar não, a opção, né? Você deixar uma opção ser feita com pagamento durante 2 anos para frente, né? Isso aí não é uma coisa que ajuda o Cruzeiro, ainda mais nesse momento. Pra gente fechar, Ramires, volante que recentemente deixou o Palmeiras, está nos planos do Cruzeiro, é uma possibilidade. A gente sabe que o Filipão tem um carinho muito grande pelo atleta, mas ao mesmo tempo o jogador recebia um alto salário no Palmeiras e tem a questão da punição nova impedindo o Cruzeiro de registrar. Isso dificultaria um acerto ou não tem chance alguma disso acontecer, do Ramires voltar para defender o Cruzeiro? Se eu falar que o Ramires é um jogador que o Cruzeiro não queria, é um absurdo, né? Jogador da qualidade, da história do Ramires, carinho que a torcida tem com ele, mas é essa a realidade do mercado que a gente sabe. Infelizmente, além de salários, existe também hoje essa nova punição que a gente tomou em razão de uma ação da CNRD, né? Então, hoje, se eu puder te dizer hoje, é fora da realidade. Mas se eu disser que é uma coisa que a gente quer, sem dúvida nenhuma, gostaria, né? Então, temos que esperar o desenrolar das coisas aí para ver o que é possível ser feito. Forte abraço, boa noite, muito obrigado aí, contem comigo.